Fique de pé comigo, desde já. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus aqui. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do 1 a 12. Todos encontraram, irmãos? Leiamos, diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Oremos. Pai, mais uma vez entramos na Tua presença, ó Deus, agradecidos por tudo que já ouvimos nesta tarde acerca da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por mais este momento agora precioso que o Senhor nos concede, que o Senhor possa usar-nos para o louvor da Tua glória e que a Tua palavra possa alcançar, ó Deus, os corações de cada um que se encontra aqui nesta noite, que o Senhor possa nos abençoar segundo o Teu querer e a Tua vontade, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Quero, antes aqui de nós entrarmos aqui na mensagem, aí, um desafio para os pais. Olha só, você talvez seu filho aí, IBEG Champions League, olha que bênção, hein? Então talvez o seu filho já esteja um pouquinho grande, né? E você tem uma vontade de bater nele, mas não dá mais. Aí a oportunidade. Vão bater no futebol. Lá, ó, vão bater neles. Amém ou não? Os pais contra os filhos. Então você... Não vai ser, não? Então não é bater, mas é no futebol. Sabe? Vamos ganhar de um monte deles lá, tá certo? Então olha só, uma grande oportunidade para você que é pai aí. Então não deixe de dar o seu nome, hein, para estar nesse dia, para que possamos também ter um belo dia de comunhão juntamente com os filhos, amém? Que Deus possa abençoar. Então vamos lá, irmãos, eu trouxe aí um tema para esse texto que nós lemos, essa mensagem de hoje: fé visível nas obras. E nós vamos decorrer vendo um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração, trazer para os irmãos, amém? Muitos hoje em dia, irmãos, estão atrás de sinais, né? Nós vemos muitas pessoas aí atrás de sinais, de milagres, revelações, mas a fé não provém dessas coisas. A Bíblia nos diz lá em Romanos 10:17 o quê? Que a fé provém do quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Efésios 2:8-9, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio do quê? Por meio da fé. Olha que bênção. E isso não vem de vós.
é um dom de Deus. Olha, então essa fé que a pessoa precisa para crer em Jesus é um presente de Deus. Mas ela vem no coração quando você ouve. Quando a pessoa ouve a palavra, então essa fé brota em seu coração para que ela compreenda qual realmente é a vontade de Deus para a vida dela. Aquilo que Deus quer fazer, que em primeiro lugar é salvar, é trazer salvação. Mas muitos hoje em dia não estão à procura disso. Estão à procura de tantas coisas. E dizem que têm fé, mas fé em outras coisas. Eu gosto de dizer que há dois tipos de fé apenas. Que é a fé falsa e a fé verdadeira. Né? Então, uns têm a fé falsa e outros têm a fé verdadeira. E a fé verdadeira nós encontramos aqui. Ela vem pelo ouvir e ela é um presente de Deus e a pessoa recebe quando ouve a palavra. No texto que lemos aqui, qual a cena que encontramos? Jesus retornando para Cafarnaum, ele já havia passado por ali e feito muitos milagres, expulsando demônios, curando enfermidades dentro do povo. Então Jesus ele retorna novamente para Cafarnaum, né? E as pessoas logo souberam que ele estava em uma casa e não demorou muito tempo para que Jesus atraísse a si multidões como anteriormente. Onde Jesus se apresentava, multidões o cercavam e o seguiam. E muitos foi ter com Jesus nessa casa. Né? E foram tantos, a Bíblia nos mostra aqui, que aonde alguns encontraram um espacinho para ficar, eles ficaram. Né? Agora, e quais os tipos de pessoas que nós podemos observar no texto aqui, nessa reunião, nesse culto, onde Jesus se encontrava naquela casa ali? Então, primeiro, alguns foram motivados naquela casa pela curiosidade. Porque anteriormente Jesus já havia feito muitos milagres. Já havia expulsado o demônio, curado as enfermidades. Então a fama dele já começou a percorrer pelas aldeias, pelas regiões. E muitos curiosos, onde Jesus, vamos lá ver o que vai acontecer. Outros estavam ali pelo desejo de ouvi-lo e serem libertos, curados de alguma enfermidade também. Né? E outros, nós vemos aqui também no texto, alguns religiosos. E o que eles estavam interessados? Apenas em condená-lo, caso ele ensinasse algo contrário à lei. Eles estavam ali apenas para isso, para observar o que Jesus estaria trazendo para o povo. Se ele ia ensinar alguma coisa contrária à lei de Moisés, para condená-lo, porque esse era o objetivo dos fariseus, dos religiosos da época. Mas louvado seja Deus que dentre tantos esses aqui, nós vemos aqui 5. Não era uma multidão, eram apenas 5. Mas 5 homens que eles estavam motivados tão somente pela fé em Jesus Cristo. E eles também estavam se direcionando para aquela casa, porque eles também estavam desejosos de ouvir a palavra de Jesus. Eles também já tinham ouvido anteriormente o que Jesus estava fazendo. Eles creram, só que eles lembraram que alguém não tinha condições, assim como eles, de estar indo, caminhando para aquele lugar, para aquela reunião, para aquele culto. E eles, então, entre si, falaram, vamos levar essa pessoa conosco. Por isso, 5 homens. 5 homens que, pela fé, eles estavam convictos que sairiam transformados daquela casa, daquela reunião, daquele culto. Eu não sei qual a motivação que te trouxe aqui, nesta noite. Mas eu espero que realmente seja a motivação de sair daqui transformados pela palavra de Deus. Que ao sairmos daqui sejamos outra pessoa, que assumamos verdadeiramente o compromisso que devemos ter com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses 5 homens, eles estavam certos. Assim como o apóstolo Paulo, lembra? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, ele vai citando. Olha só, certeza e convicção daquilo que a palavra de Deus falou ao seu coração.
Essa mesma convicção, esses 5 homens tinham aqui. E essa mesma convicção, eu e você, nós precisamos ter naquele que nós depositamos a nossa fé e confiança, que é Jesus. Amém ou não? E esses 5 homens, eles estavam certos de que a fé em Jesus transformaria os obstáculos que eles encontraram pelo caminho. E não foram poucos, se pararmos para observar. Imagina 4 pessoas para carregar uma pessoa deitada que só vivia numa cama, porque ele não tinha condições de caminhar, era paralítico. E agora os 4 carregando aquela cama, cada um num pé. Eu pego aqui, você pega ali, vamos levar esse nosso amigo para ouvir de Jesus também, porque Jesus é que pode transformar a vida dele. Então, o primeiro obstáculo foi de carregar a pessoa, não sabemos quantos quilos pesavam, mas eles não olharam para dificuldades e obstáculos, porque eles sabiam que a fé que havia no coração deles transformaria todos esses obstáculos que eles tinham pela frente em desafios. E eles tinham a certeza, estavam convictos, nós venceremos esse desafio. Nós sairemos, nós 5, transformados daquele culto. Nós sairemos os 5, transformados pelo poder da palavra que será pregada. Amém? Eles estavam convictos disso. Então eu quero destacar com vocês nessa noite 4 grupos que estavam, esses que eu citei para vocês, reunidos nesse local. E o primeiro deles, como eu já falei, os que são motivados pela curiosidade. Aí eu fui pesquisar, né, os cientistas, o que eles falam sobre isso, sobre a curiosidade. Né? Olha só, palavras aqui do pesquisador Matthias Gruber. Olha o que ele diz. A curiosidade é uma das características humanas que nos permite descobrir os mistérios da natureza, as leis da física e nos permite promover o desenvolvimento científico, tecnológico global. Toda a história da ciência é guiada pela arte da busca pelo conhecimento, cuja finalidade maior é a compreensão do desconhecido, a fim de formular teorias e leis. Dessa maneira, cientistas afirmam que quanto mais curiosa uma pessoa é, mais fácil será para reter informações sobre um determinado tópico. Portanto, a curiosidade desempenha um papel importante no processo de aprendizagem. Olha que interessante. Já viu aquele aluno que toda hora... esse é o que mais vai aprender, sabia? Não é que ficar calado, tem que perguntar. Aqui na escola dominical, irmão, seja curioso. Faça perguntas, né? Então, a curiosidade tem o seu papel muito importante na aprendizagem. Os próprios cientistas falam isso. E já que é para ser curioso, eu fui pesquisar algumas curiosidades também. E eu encontrei, sabiam que os homens possuem 6 vezes mais chance de serem atingidos por relâmpagos? Olha, irmãos, os homens têm mais chance, 6 vezes mais do que a mulher. Tome cuidado aí quando estiver relampeando aí, tá? 6 vezes mais chance. Os irmãos sabiam que há mais casas vazias nos Estados Unidos do que pessoas sem casa? Não sabia. Mas a curiosidade me levou a pesquisar. Olha só. Os irmãos sabiam que o primeiro celular do mundo custava $3.995? Se os irmãos não sabiam, agora eu tenho certeza que agora a curiosidade vai fazer com que os irmãos vão pesquisar. O primeiro celular. Agora, essas coisas, muitas vezes, a gente até dispõe tempo, né, para ir atrás, para ficar buscando, para que a nossa curiosidade vá atrás dessas coisas. Mas, irmãos, vocês sabiam que para termos essa palavra em nossas mãos hoje, pessoas foram queimadas, pessoas foram dilaceradas, pessoas foram decapitadas também? Vocês sabiam que há 24 mil povos no mundo e ainda faltam 8 mil para serem alcançados? Vocês sabiam disso?
Vocês sabiam que há 6.287 línguas no mundo e 4.500 delas não tem nada de Bíblia? 4.500 não tem nada dessa palavra que temos aqui? Vocês sabiam que das 241 tribos indígenas, 120 não possuem presença missionária? Que nós tenhamos a curiosidade para buscar essas coisas, irmãos. Porque Deus nos chamou com um propósito. De eu e você sermos bênção, mas bênção na vida de outras pessoas. Que ainda não conhecem, ainda não têm essa fé. Que eu e você fomos presenteados por Jesus, por Deus, e que está em nosso coração. E eles só estarão ouvindo e tendo essa fé quando ouvirem a palavra de Deus. Mas como ouvirão? A Bíblia nos diz: se não há quem pregue. Como pregarão se não forem enviados? Então nós precisamos estar curiosos concernente às coisas de Deus. Que percamos menos tempo com as coisas do mundo e muito mais com as coisas do nosso Deus. Amém, irmãos? Este foi o propósito desses 5 homens aqui. Eles estavam indo, mas lembraram, tem alguém que está com a necessidade, que não tem os movimentos que temos, e nós podemos fazer algo por ele. O que temos feito, irmãos? Pelas pessoas necessitadas ao nosso redor. Mas eu não digo necessitados muitas vezes de bens materiais, não. Mas é necessitados de ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes temos falado de tantas coisas e muito pouco da palavra. Amém? Então essas são as curiosidades. O segundo grupo que nós encontramos aqui nesse texto é os que desejam ouvir de Jesus com interesse. Mas não interesse pelos propósitos de Deus. Não interesse pelas promessas de Deus. Não pelo interesse de ser fiel a Deus, mas pelo interesse de cura, pelo interesse de libertação, ou pelo interesse de ser próspero, de prosperidade. É o que mais nós ouvimos falar nos dias de hoje. Mas uma prosperidade que não tem nada a ver quando paramos para observar na palavra o que verdadeiramente é ser próspero. Né? Charles Spurgeon, certa vez, ele disse: eu creio que é anticristão e pecaminoso para qualquer cristão viver com a finalidade de acumular riquezas. É anticristão, é pecaminoso, se essa for a tua finalidade, de estar acumulando riquezas. E se pararmos para ver o que a Bíblia diz, e as aulas da escola dominical tratam um pouco sobre isso, é verdade, é uma verdade. E o que vemos hoje em muitas igrejas, irmãos, o povo sendo desafiado a todo instante a dar e a dar. Ofertas para ganhar a compensação de Deus. Faça isso e Deus vai fazer aquilo. É o que mais nós temos ouvido. Já repararam que a fixação dos teólogos da prosperidade é o ato de dar? É só dar. Essa é a fixação deles. E alguns mais ousados ainda, falei isso aqui na escola dominical, compartilhar com os irmãos, o que eles fazem? Gravam um vídeo, vai na internet e começa a incentivar as pessoas a dar todos os seus bens antes de morrer. Todos aqueles deveriam, antes de morrer, dar todos os seus bens para a igreja. Você tem que fazer isso. Ou seja, em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Você tem que fazer um testamento. Porque aí não tem como depois os filhos, né? Que os herdeiros, quem são os herdeiros naturais? É os filhos. Você tem que sim dispor daquilo que Deus tem te dado, sim, para a obra de Deus. Mas essa prosperidade que está sendo pregada não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. A herança tem que ser deixada para os filhos, irmãos. Então ele está dizendo que você tem que fazer um testamento ali, ó, deixa tudo para a igreja, porque a igreja está precisando.
e para que alcance mais pessoas, e mais pessoas para fazer isso. Mas não é mais pessoas para ganhar outras pessoas, mas pessoas para doar também todos os seus bens para a igreja. É isso que a palavra de Deus nos ensina? Não vejo, não encontro esse ensinamento na palavra. Será que isso é isso que tornará alguém próspero? Será que é isso que vai te tornar próspero? Você fazer isso? A verdadeira prosperidade, irmãos, é a habilidade de usar o poder de Deus para atender a necessidade dos outros. Olha comigo o que está escrito lá em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Olha o que está escrito. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Amém, irmãos? A verdadeira prosperidade é isso. É a habilidade que Deus dá para que nós possamos usar o poder de Deus para atender às necessidades das outras pessoas. Para que as outras pessoas possam, assim como nós um dia conhecemos a graça de Deus em Jesus, elas possam conhecer também. Esses 4 homens usaram essa habilidade aqui, ó. Eles podiam talvez não ter recursos financeiros, mas o que eles tinham, eles colocaram na obra para que aquela pessoa fosse transformada da situação que estava vivendo. Talvez o pensamento deles também era apenas a cura física, porque Jesus havia curado muitas pessoas já. E ele pode ser curado, mas muito mais do que isso. Ele só não foi curado da sua doença física, não. Em primeiro lugar, Jesus fala para ele: filho, seus pecados estão perdoados. E isso que tocou no coração lá dos fariseus, né? Falou, como que pode um negócio desse? Isso é blasfêmia. Mas é isso que Deus faz, irmãos. Em primeiro lugar, Ele quer realmente fazer isso. E nós precisamos compreender que, em primeiro lugar, não é cura física, não é você ser próspero financeiramente, mas é você ter a certeza de vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Amém ou não? É você ter essa certeza que os seus pecados foram perdoados, mas foram perdoados pela pessoa certa. Porque só quem pode verdadeiramente perdoar pecados é quem? É Jesus. Não tem como. Eles falaram, mas como pode? Quem é esse para perdoar pecados? Será que ele não sabe, não está sabendo que é só Deus que pode fazer isso? Mas a primeira coisa é isso. E a verdadeira prosperidade, 2 Coríntios 5:7, olha, a verdadeira prosperidade é viver pela fé e não por vista. Olha o que diz 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Amém, irmãos? Andamos por fé. Então essa é a verdadeira prosperidade. É viver pela fé e não por vista. A verdadeira prosperidade é confiar que Deus suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? Filipenses 4:19. Vamos dar uma olhadinha também nesse texto em Filipenses 4:19, onde vamos ver que a verdadeira prosperidade é confiar que Deus suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Olha o que diz: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém ou não? Essa é a verdadeira prosperidade. Que essa não seja a sua motivação de estar aqui nesta noite, né? De estar acumulando riqueza para suprir as suas necessidades, a necessidade do seu ego, mas não, para que você coloque realmente na obra de Deus, naquilo que Deus realmente quer fazer na vida de outras pessoas. Mas como que Deus faz? Através de nós. É através de mim, é através de você.
Quanto tem se dito aqui que essa igreja é uma igreja abençoada, e é verdade, amém, irmãos? Porque nesse tempo de dificuldade que nós enfrentamos com a pandemia, Deus abençoou, eu posso dizer, sobrenaturalmente, a nossa igreja. E isso é razão para nós estarmos louvando e bendizendo o nosso Deus. Por quê? Por causa da generosidade que Deus vê no coração de vocês, no coração de cada um. Essa generosidade de reconhecer que tudo que temos não é nosso. Somos apenas administradores, mas pertence a Ele. E vidas, tantos lugares sendo abençoadas pela generosidade de cada um de nós aqui. Amém? Então isso é uma bênção. Mas se você deseja ser verdadeiramente próspero, deixa Jesus cuidar de tudo. Amém? Deixa Ele cuidar de tudo. Talvez se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, não teve a mesma experiência que esse homem quando foi colocado na presença de Jesus, Jesus, primeira coisa que falou para ele foi: filho, perdoados estão os teus pecados. Quando você reconhecer que é um pecador e que não merece a graça de Deus sobre a tua vida, e que Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço do perdão dos seus pecados, Ele te reconhecerá como filho também, como reconheceu esse homem aqui. Amém? Quantos são filhos de Deus? Diga amém aqui. Que um dia já entregou sua vida ao Senhor Jesus. Amém? E você que ainda não fez isso, não saia daqui, mas reflita aí no seu coração. Eu vou sair daqui assim, da mesma forma que esse homem, transformado, com a certeza de vida eterna com Deus, através de Jesus. A verdadeira prosperidade começa com Jesus, amém, irmãos? Começa com Jesus. Você aí, quando no dia que você nasceu de novo, que você entregou sua vida a Jesus, você começou a ser próspero. Dificuldades nós vamos enfrentar mesmo nesse mundo, não tem jeito. Assim como esses 4 homens enfrentaram os obstáculos da vida, mas crendo que Deus poderia transformar, assim como fez, todos os obstáculos em desafios, mas para alcançar um objetivo que havia no coração deles, daquele homem ter a sua vida transformada pelo Senhor. Amém? Então é isso que Deus faz. Terceiro grupo que nós vemos aqui nesse culto, nessa reunião, os religiosos. A religiosidade é um veneno que volta o ser humano contra Deus. Religiosidade não te aproxima de Deus, irmão. Pelo contrário, a religiosidade é um veneno que volta o ser humano contra Deus. Assim como esses que estavam aqui, mas ali só esperando uma oportunidade para condenar Jesus. Se ele falasse alguma coisa que ia contra as suas tradições, que iam contra a lei de Moisés. O crente religioso acha que está servindo ao Senhor, mas despreza os seus mandamentos, seus princípios e sua palavra. É arrogante demais para perceber isso. Olha o que diz Provérbios 18:2. Aquele que é religioso, ele é arrogante. E ele é arrogante demais e não percebe o que ele está desprezando, os mandamentos, os princípios e a palavra de Deus. Provérbios 18:2, olha o que diz. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. É isso que o religioso quer. Ele quer aquilo que agrada o seu coração. Né? Ele quer estar satisfeito. Os religiosos desprezam a ajuda. Lá em Mateus 7, do 10 ao 13, os religiosos desprezam a ajuda e os cuidados dos seus pais. Faziam jus de que estavam trabalhando para Deus e que eram consagrados a Ele. Jesus mostrou àqueles líderes religiosos o quanto eles queriam enganar os outros e eram preguiçosos para obedecer a palavra de Deus, e por isso a trocava por suas tradições. Olha só, eu estava ali antes do café conversando com o irmão Lupercio sobre a mãe dele. Nós estamos vendo aí a dificuldade, não é?
né, quando a pessoa chega numa certa idade e ela ainda com esse problema, né, de Alzheimer, que esquece as coisas, esquece até quem é a pessoa, não é fácil cuidar. E nós estávamos ali falando exatamente isso, né? Não é fácil, tem que ter paciência. Mas, irmãos, se somos servos de Deus, nós devemos cuidar dos nossos. Amém ou não? Mas os religiosos não. O que eles faziam? Olha o texto, vamos ler? Marcos 7, 10 ao 13. Marcos 7, do 10 ao 13, olha o que diz. Eu falei Marcos, né? Vamos lá. Isso. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Ao quem maldisser, ou o pai ou a mãe, que morra de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe? Próximo. Invalidando assim a palavra de Deus pelas vossas tradições, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a esta. Então Jesus joga na cara daqueles religiosos que eles estavam achando que eram chamados por Deus, consagrados a Ele, mas estavam desprezando os seus, estavam deixando de lado os seus pais idosos, né? E nós não podemos jamais fazer isso. Nós devemos cuidar, amém? Devemos cuidar e não ser religiosos. Jesus mostrou a eles que eles não estavam certos, eles estavam enganando os outros, que eles eram preguiçosos de olhar e ver realmente qual era a vontade de Deus na palavra para a vida de cada um deles. Eles estavam trocando a palavra de Deus pelas tradições que foram ensinadas a eles. Infelizmente, irmãos, há muitos que gostam de cobrar as coisas dos outros, e apontar os seus erros, mas não sabem que não praticam a palavra do Senhor em muitas coisas também. Sabia? Há muitos que gostam de fazer isso, como os religiosos que estavam ali, arrazoando em seus corações, né? E apontando os erros, mas não sabem que também não praticam a palavra de Deus em muitas coisas. Muitas coisas estão ficando de lado e fazendo a sua própria vontade. Que o Senhor nos livre, irmãos, de sermos crentes imaturos em sua obra. Que amadureçamos e caminhamos na presença do Senhor com duas coisas muito importantes na nossa vida como cristão: santidade e sabedoria. Santidade e sabedoria. Como, irmão, nós vamos alcançar? É na palavra, através da palavra de Deus. É isso que Ele requer de nós. Sede santos, porque o vosso Senhor é santo. Ele quer isso de nós. Eu sei que não é fácil alcançarmos, mas como esses 4 homens aqui, não podemos olhar os obstáculos aí que a vida nos traz para alcançar. Nós devemos buscar na palavra de Deus. E Deus vai abençoar a cada um de nós. Amém, irmãos? Nós vamos chegar lá, sim. E por último, louvado seja Deus, que estavam aqui os que colocam a fé em ação. Esses 5 homens, que também falaram: eu vou naquela igreja, eu vou estar lá ouvindo a palavra de Deus, mas eu vou levar alguém que não pode, e para que Deus possa fazer uma grande obra em sua vida. Uma fé visível nas obras desses 5 homens aqui. A ação conjunta desses homens, irmãos, desses 5 homens, não foram só os 4, porque aquele que estava sendo carregado, ele precisava ter fé para deixar aqueles homens fazer o que fizeram com ele, ou não. Não era para qualquer um, não. Ele precisou também de fé. Então, a ação conjunta desses homens, ele mostrou a fé que tinham em Jesus. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, né? Mas e como demonstramos isso? Como que as pessoas enxergarão essa fé em nós? Irmãos, Jesus enxergou essa fé nesses homens porque viram o que eles fizeram para alcançar aquele objetivo de colocar aquela pessoa na presença de Jesus. E nós vimos aqui no texto que não foi nada fácil.
Então, não tem como mostrar a nossa fé parados, irmãos. Não tem como. É salvo, sentado e sossegado, é isso? Não tem como. Como você vai mostrar a fé assim? Salvo, sentado e sossegado? Não tem jeito. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, do 14 e 18, a Bíblia nos dá uma lição de como que realmente deve ser. O que realmente é a fé? Como que deve ser? Vamos lá, Tiago, capítulo 2, 14 ao 18. Não tem como mostrar a nossa fé se nós ficarmos parados. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes das coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Irmãos, não tem como parar. Então ali, olha só que interessante. 2 dizendo que tinha fé. Mostra a sua fé sem fazer nada, que eu quero ver. Não tem como ver. As pessoas vão enxergar a fé que temos e que falamos que temos quando nós colocarmos a mão na massa, irmãos. É aí sim no Parque Industrial, é aí sim no Filipinho, é aí sim na Vila Nogangue, é ir para a Argentina, é estar com o pastor José Carlos lá, nessa construção dessa igreja, que pela fé está sendo levantada, e logo, logo, com certeza vai estar lá, e muitos irmãos congregando, todos esses missionários que a igreja apoia. Irmãos, não é à toa que irmão Noel e irmã Esther foram para aquele lugar. Quantas dificuldades eles não enfrentaram até chegar e estão lá. Quantos não viajam, precisa viajar de barco, às vezes uma semana de barco, para alcançar uma aldeia que ainda não ouviu falar do Evangelho. Isso é mostrar a fé. Isso é mostrar o que Jesus pode fazer por aquelas pessoas. É na prática. Não tem como. Mostra-me aí a tua fé. Tem obras que eu quero ver. Não tem como ver. Não tem como enxergar. A fé, ela vai ser visível quando colocarmos a mão na massa, como esses 4 homens fizeram. Não tem como mostrar que temos fé falando. Só podemos mostrar nossa fé fazendo. E Deus quer usar cada um de vocês que está aqui nessa noite para a honra e glória dele. Amém ou não? Então não fique olhando para as dificuldades, irmãos. Você vai sempre encontrar a porta, talvez, né, ali, impedida por alguns. Mas não olhe para a dificuldade, olhe por aquilo que Deus pode fazer através de você. Mas Ele quer usar a tua vida na obra dEle. E trabalho tem, amém ou não? Trabalho tem para ser feito. Se dispõe apenas e deixa que os obstáculos com Deus. E Ele vai fazer o que precisa ser feito, amém? Mas Ele vai fazer através de você, através da sua decisão. Não tem como mostrar a fé com religiosidade. Ela não te levará a lugar nenhum. A religiosidade não te levará a lugar nenhum. Ou melhor, o único lugar que pode levar você é para distante de Deus. Porque religioso, ele vai ficando mais distante de Deus. Nós vamos passar um vídeo, videozinho, e após esse vídeo nós concluiremos essa mensagem, mas eu achei muito interessante para compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu tive o privilégio de um dia escutar um missionário chamado Wes Stanford. Ele passou uma parte da sua vida ajudando a igreja na Etiópia, que por 17 anos esteve sob o regime comunista. As igrejas foram lacradas, pastores foram presos, muitos foram mortos. E esse missionário saía da América do Norte e ia para a Etiópia tentar ajudar os irmãos que se reuniam escondidos nas catatumbas, nas florestas.
E um dia ele foi na cidade de Sodô, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadessa Assai. Um homem de Deus que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim: nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, ele vai ficar preso agora. E ele pensou: já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse: não vamos mais soltar o pastor Tadessa, nem vamos mais deixar ele preso, nós vamos matar o pastor Tadessa eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus. E anunciaram na cidade: amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadessa vai morrer eletrocutado. Mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadessa, uma multidão veio assistir, deram 1 minuto para o pastor Tadessa orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor. Houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Desamarraram o pastor e disseram: vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra e amanhã nessa mesma hora o pastor Tadessa morre. E o pastor Tadessa pensou: já que eu vou morrer amanhã, vou passar a noite em oração. E voltou para a cadeia e passou a noite em oração. No outro dia, a mesma coisa. A multidão veio, amarraram o pastor Tadessa, alguém havia passado o dia tentando consertar, puxaram a chave, explosão de novo, fumaça e faísca, a corrente elétrica não chegou. E a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim: vai embora daqui. E esse missionário estava lá e disse que acompanhou o pastor Tadessa e disse assim: pastor Tadessa, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou 2 vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? E ele disse assim: tem um funeral e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse assim: pastor Tadessa, eu represento milhares de cristãos na América e nós estamos orando muito por vocês. E disse que o pastor Tadessa se virou, ficou com o rosto sério e disse assim: vocês na América estão orando por nós, aqui na Etiópia? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele falou: mas por que vocês estão orando por nós se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? E ele falou: irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar. Nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar: hoje pode ser meu último dia de vida. Pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós façamos durante o dia, passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim: é verdade. Ele falou: você sabe que é proibido se reunir, mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo que, mesmo sendo proibido, nós nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América em todas as esquinas e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que ao invés de ir para a igreja, ficam em casa assistindo. É verdade que no dia de culto vocês podem ir a hora que quiserem e vocês não vão, vocês ficam assistindo. É verdade que isso acontece na América, irmão? E ele disse assim: é verdade. E ele disse assim: missionário, a minha congregação tinha apenas uma Bíblia e eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então reuni minha congregação e com lágrimas nos olhos eu disse: irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, é o que nós temos de mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa. Era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, eu digo: eu preciso de Isaías 53. E alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter 8, 10 Bíblias em casa. E eu soube que tem cristãos na América que, apesar de terem 8, 10 Bíblias em casa, passam uma semana sem ler a Bíblia. É verdade? E ele disse assim: é verdade, nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos: breve Jesus voltará. Levantamos a mão no apelo dizendo assim: eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo. Mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria para que Ele arranque o egoísmo do nosso coração e que nós possamos entrar na porta do céu e nós não vejamos a rua de ouro nem a parede de pedra preciosa, mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus, aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra. Eu tenho um sonho da minha vida: entrar na porta do céu segurando a mão de Gleice, minha esposa, e Glenda e Samuel, os meus filhos. Eu quero chegar em frente a Jesus. Eu quero dizer: Jesus, cheguei com minha família. Essa aqui é Glenda, Samuel e Gleice. E eu espero que Jesus diga mais ou menos assim: Josanã, eu já conheci a sua família, porque todo dia você ia à presença
a minha presença me apresentava. Só faltava conhecer pessoalmente, mas eu já conheço tua família. Sejam bem-vindos agora. Um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu não quero ser pastor dessa igreja. Eu quero ir para o céu. E isso é mais profundo. Eu não quero abrir o inário e dizer assim, breve Jesus voltará. Eu quero estar lá. Isso é mais profundo. Por isso eu preciso fazer com que o que eu como, o que eu vejo, o que eu acesso, o que eu ouço, a maneira como eu uso o meu dinheiro esteja de acordo com a vontade de Deus, porque os que serão salvos não amam a própria vida. Que Deus te abençoe de maneira profunda, para que o primeiro fruto da fidelidade, a transformação do teu caráter, esteja de maneira real acontecendo em tua vida. Amém, irmãos? Qual a especialidade do pastor Tadeça? Os irmãos prestaram atenção? Qual que era a especialidade dele? Pregar no velório. Lá. Qual a sua especialidade? Eu tenho certeza que você tem algo aí para Deus usar. Qual era a especialidade desses 4 homens aqui, irmãos? É carregar a cama. Carregar a cama. E levar aquela pessoa até Jesus. Não olharam para as dificuldades e o que iriam enfrentar. E o texto nos mostra que quando eles chegaram, encontraram as portas carregadas de gente, não teve como entrar. Eles não desistiram. Não desistiram. E quantos nos dias de hoje, por pouca coisa, muito pequena, coisa muito pequena, já estão querendo jogar a toalha. Não faça isso. Não faça isso, irmãos. Não jogue a toalha. Creia que Deus tem maravilhas para fazer na tua vida e através de você. Aqueles homens olharam todas essas dificuldades, mas eles não desistiram. Ele falou, nós viemos com um propósito. Nós vamos alcançar esse propósito. Nós vamos alcançar. E aí começaram a olhar e encontraram a solução. Qual foi? Nós temos que subir nessa casa. Nós temos que destelhar essa casa. Nós temos que baixar esse homem na presença de Jesus. Não importa o que vamos ter que enfrentar e fazer para levar pessoas a Jesus. Olha este homem. Foi preso, condenado à morte, eletrocutado em praça pública, a multidão lá esperando. Mas como o nosso Deus é bom, né? A explosão, nada aconteceu. E esse homem então voltou, ó, mas amanhã, voltem todo mundo que amanhã vai acontecer. E não aconteceu. Quando Deus tem um propósito, não há nada, irmãos, que possa impedir de alcançarmos o propósito de Deus. Amém ou não? Então não desista por qualquer coisa. Eu sei, talvez tem pessoas aqui passando por dificuldades. Tivemos aqui no momento de escola dominical vários pedidos aqui de oração, principalmente por tumor que está surgindo, e aí a pessoa fica preocupada, né? Até crianças, a irmã Joselita ali compartilhou, né? A cunhado, né? Cunhada e os parentes em situação difícil, mas não desista por isso. Creia que Deus pode fazer grandes coisas, irmãos. Muitas vezes, diante dos nossos olhos, parece algo absurdo, né? Algo que não tem como, mas nosso Deus pode todas as coisas, amém, irmãos? E esses homens não olharam para isso, destelharam. Então, se for preciso destelhar hoje, arrancar aí o telhado do seu coração, arranque, abra, tira essas telhas daí e deixe Jesus olhar e ver a fé que está aí, para que ele possa fazer grandes coisas através de ti. Amém, irmãos? Esses homens então fizeram isso e colocaram aquele homem na presença de Jesus. E aí Deus fez a obra na vida dele. Quantos ainda não precisam ouvir do Senhor? E muitas vezes nós estamos preocupados com tantas outras coisas. E não estamos verdadeiramente colocando essa fé que ele pôs em nosso coração em prática. A pergunta é, o que temos feito, irmãos? Que o Senhor ache aqui nesta noite, homens, mulheres, jovens e adolescentes de fé, amém? Dispostos a destelhar os telhados do coração, para que vidas sejam transformadas, para que pessoas sejam salvas,
curadas e abençoadas para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar. Feche os seus olhos. Vou estar fazendo essa oração encerrando e já passo a palavra aqui para o pastor. Pai, te louvamos, te rendemos graças, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa transformar nossas vidas, ó Deus. Que saiamos daqui, desse lugar, desafiados, assim como esses homens, a serem realmente pessoas diferentes, motivadas por essa fé que o Senhor colocou em nossos corações, a levar vidas ao Senhor, para que o Senhor faça a tão grande obra que fez nas nossas vidas, na vida dessas pessoas também. Ó Deus, que estejamos motivados a cada dia, Senhor, que não venhamos desistir por qualquer coisa, mas confiar que o Senhor tudo pode, que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Ó Deus, muito obrigado. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém.